Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, hoje com uma obra bem interessante, diferente de certa maneira aí do Pais 3, que é do nosso queridão Lima Barreto. Essa foto aí é uma foto muito marcante deles, quando ele esteve internado. Ele chegou a ser internado 2 vezes no sanatório por conta de problemas de alcoolismo. E nessa época o alcoolismo era considerado uma doença mental. E essa experiência do sanatório dele, inclusive, ela foi muito estudada. Ele escreve um livro de memórias desse período, isso já foi cobrado em provas, tem uma questão do Enem linda sobre isso, em que ele fala, inclusive, que esses lugares eram meio que de higienização, assim, gente que era muito pobre, negros, né, homens, mulheres ali, eram jogados nesse sanatório, mas nas partes muito ruins, né, nas alas ruins, e a galera que tinha grana ia para as melhores alas, né, se tratar de seus problemas. Ele, obviamente, vai para a pior parte, né? Lima Barreto, que não fez sucesso em vida, que passou por muitas dificuldades e muitas ligadas a racismo. Uma pena. Morre por uma das ironias do destino no ano da Semana de Arte Moderna. Movimento, inclusive, que ele não gostava, que ele chegou a escrever, né, contra. Ele era jornalista. E hoje esse é o ponto. Se você está aqui nesse vídeo e ainda não assistiu do Augusto dos Anjos, eu sugiro que você pause e veja do Augusto dos Anjos, porque é aqui que a gente já começa a pensar sobre as possibilidades de cobrança. Augusto dos Anjos e Lima Barreto são autores do pré-modernismo, beleza. No entanto, o nosso Lima Barreto, que é cobrado dentro das teorias do pré-modernismo, que eu expliquei lá naquele vídeo, por isso que eu sugiro que você veja ele antes desse. Se você já viu, tá tudo bem. É o Lima Barreto da literatura. Marcelo, mas aí não é uma obra literária? Pronto. Ei, olha aqui. Primeira coisa que a gente vai anotar. O texto não as matem. Cadê a nossa canetinha? Aqui, ó. O texto não as matem é um texto não literário, é uma crônica. Foi publicado no Correio da Noite, 27 de janeiro de 1915. Então, a UNB pode fazer um peguinha nesse sentido, tá? Claro que a gente vai ver aqui um Lima Barreto que é um cara que antecipa o modernismo. No entanto, cuidado, tá? As coisas que a gente fala do pré-modernismo pensadas para a literatura não necessariamente vão se aplicar aqui. Eu quero com vocês ler a crônica toda, ela é curta, para a gente sentir o tom. Tudo bem? O título é fortíssimo, fortíssimo. E eu espero que já esteja evidente para você, eu quero crer que você já leu, né? A crônica, você vai reler comigo aqui. Se você não leu, agora é a hora, né? Enfim, vamos ler juntos. Eu espero que você já tenha sacado a jogada aqui, né? Questões ligadas à violência contra a mulher, o que hoje a gente vai, né, já enquadrar em feminicídio, Lei Maria da Penha. Não eram as legislações da época, não era a visão de mundo da época, né? Então, Lima Barreto, Marcelo, um Lima Barreto avançado para a sua época, de certa forma não, sim, mas de certa forma não é pelo posicionamento dele em relação à violência contra a mulher, porque havia outros pensando assim, mas por uma sacada genial dele da visão do amor e da posse sobre a mulher. Tá bom? Vamos ler? Por isso que é legal a gente ler a crônica toda e não trechos como eu faço em algumas obras que são maiores, né? Crônica, gênero jornalístico. A crônica tem como premissa
partir de um fato que é tema para outro gênero jornalístico chamado notícia. Se você aprofunda num fato ou num assunto, aí vamos para a reportagem. A crônica é o olhar de um jornalista acerca da notícia. Então ela está colada com crônica, cronos, tempo, ela está colada com o hoje, o agora, o momento. Mas na história da literatura e do jornalismo mundial e no Brasil não só não foi diferente, como a gente tem inúmeros exemplos do que eu vou falar agora. Muitos dos cronistas não eram as figuras de ofício para o jornal, os jornalistas, eram escritores. Machado de Assis escreveu crônicas. É a mesma coisa de nós chamarmos aqui o... Né, a gente está aqui de bobeira, tem o WhatsApp aí lá do Cristiano Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno, né, do Messi. Pô, manda um zap lá para ele, chama ele para bater uma bola aqui com a gente. É óbvio que esse cara na nossa pelada, não que nós sejamos ruins, mas o cara vai vir em altíssimo nível e trazer as qualidades dele para esse nosso momento. Machado, você aí do Dom Casmurro e do Memórias Póstumas de Brás Cubas e do Quincas Borba, escreve aqui sobre essa notícia. É óbvio que ele vai trazer os elementos refinados e sofisticados da sua literatura para esse texto. Por isso que a crônica acaba virando um gênero híbrido. E hoje a gente fala da crônica jornalística e da crônica literária. Clarice Lispector escrevia crônicas. Graciliano Ramos escreveu crônicas. José de Alencar escreveu crônicas. Lima Barreto escreveu crônicas. Eu podia ficar dias aqui falando de grandes gênios da nossa literatura que foram também cronistas. Marcelo, e a crônica aqui do Lima Barreto, que é minha obra do Paz 3? Essa é crônica jornalística. Nós temos a genialidade e a sofisticação de pensamento do Lima Barreto, que vemos nas suas obras literárias aqui. Tá claro isso? Pois bem, vamos começar. Abrimos o jornal, vamos no crônica, cronos, ligado ao tempo. Então não é aqui o Marcelo e o meu queridão aí, você que está me assistindo, está com a sua água, suas anotações. Não somos nós aqui no século XXI lendo. Abrimos o jornal no dia 27 de janeiro de 1915 e olha com o que deparamos. Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, por que esse rapaz? Porque no mesmo jornal tem a notícia. E aqui ele está refletindo sobre a notícia. Então, diferentemente da notícia, a crônica, ela tem essa pegada da visão pessoal do autor. Ainda que num texto não literário, ainda que num texto jornalístico. E ainda que num texto pautado pela notícia. Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio, vamos ver como é que está o meu francês, né? Quand même. Sobre a mulher. O que é o quand même, né? O domínio, apesar de tudo, sobre a mulher. Por que o apesar de tudo? Porque aqui ele já está dando a... Queridos, eu vou lendo e já comentando, tá bom? Porque aqui ele já está dando a alfinetada dele. Você que é um cara, né, que... Olha, os termos machismo, patriarcado, feminicídio... todos esses termos hoje que a gente usa muito no sentido de serem ligados a essa relação da violência contra a mulher, claro que a UNB vai puxar para isso pensando num olhar mais da sociologia, mas cuidado para não aplicarmos eles nessa época em que eles não eram vigentes e não se pensava dessa forma. Marcelo, então nessa época tá tudo bem, né? Bater na mulher e matar a mulher? Óbvio que não. Mas aqui
vai ser muito mais plausível e coerente falarmos da violência contra a mulher, né? Da insensibilidade contra a mulher. Pega a Cartomante lá do ano passado do Machado de Assis, que você leu no final da Cartomante, que é um conto moralizante do grande Machado de Assis, escritor dentro, né, daquele momento do positivismo. Vilela faz o quê? Pá! Mata a Rita e o Camilo. Rita, sua mulher, mas que o traía com o Camilo. Numa época em que ele iria preso? Não. Porque ele alegaria na justiça e no tribunal legítima defesa da honra. Vilela estava certo em fazer isso? Não. Mas a sociedade entendia como algo que não o levaria para a prisão? Sim. Cada época com seus zeitgeist, né? Com os espíritos do seu tempo. E graças a Deus a sociedade evoluiu. Tudo bem? Então, olha aqui, já é apesar de tudo, né? Ou seja, apesar de já sermos, né, pessoas mais avançadas, com outra linha de pensamento, mas qual que é o tchan? O problema do cara querer mandar na mulher, ter a mulher como posse sua. O caso não é único. Lembrando que o Lima Barreto, quando eu escolhi essa crônica para constar como obra do Paes, quase que eu coloco mais duas. Ele escreve mais vezes ao longo de alguns anos, tem uma massa demais que é de 1919, mas aí eu pensei assim, não, uma aqui já dá o recado e essa é a checkmate. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas do Estácio, Rio de Janeiro. Lima Barreto, típico escritor conectado com a periferia, numa linguagem, aqui nem tanto, mas numa linguagem muitas vezes até mais coloquial, identificação grande com o leitor, né? A moça com a bala na espinha veio morrer dias após entre sofrimentos atrozes. Um outro também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montes de pedras o vetusto convento da Ajuda, alvejou, né, bala, a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. É aqui que ele vai desenvolver a ideia dele. Ele praticamente faz uma crônica com uma linha argumentativa de defesa de uma ideia. Vontade dos outros. Que outros? Das mulheres. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Opa! Mulher é obrigada a sujeitar o cara? Né? Não, deixa eu sair daqui porque eu estou em cima do texto, hein, gente? Na visão dele, não, mas na visão vigente. Até hoje, né? Tem isso, imagina na época. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada. Ele equivale, então, esse cara, esquece essa história de honra do homem e tal, não sei o quê. Pô, esse cara é um bandido. Mas o certo é que estes não nos arrebatam senão dinheiro. Enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo o que é de mais sagrado em outro ente. O que é o tudo que é de mais sagrado, então, na visão dele? O amor, né? De pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, fiz por amor, né? Que conversa. Porém, nem estabelece a alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não, matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. O que eu falei da Cartomante, do Machado de Assis? Caramba, Marcelo, então é como se ele estivesse agora desenvolvendo uma subcategoria. Você tem os homens que cometem atrocidades contra as mulheres, dentro desses os que são os maridos que fazem isso com as suas esposas, e aqui um subgrupo dos noivos. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas.
É de supor que quem quer casar deseja que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal, o tálamo, né? Vocês nem a Bíblia, gente, tem na Bíblia, né? O leito conjugal ali, com a máxima liberdade. Então, em 1915, ele está falando que a mulher tem que ter liberdade. Acabou essa história. Marcelo, pô, mas não dá para dizer que acabou. Acabou para ele, um cara, então, de visão avançada, com a melhor boa vontade, sem coração de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Toma! Não, a mulher vai ter que casar comigo. Que história é essa? Não, bicho. Ela não te ama mais. Agora, uma coisa aconteceu, ela passou a amar o outro. Entendem? Ele então avança na tese dele, na ideia dele. Eu não quero ficar falando tese para você não botar na cabeça isso dentro de uma forma da dissertação argumentativa. Então, dentro da ideia dele, né, que ele desenvolve como uma tese, bicho, você não tem que fazer isso com as mulheres, porque não se faz isso com as mulheres. E não deve-se fazer isso com as mulheres, porque você tem que colocá-las numa condição tal qual você, de que existe uma vontade ali a ser respeitada dela. E desculpa, ela não te ama mais. Né? Fica pequeno, né? Assim o texto, deixa eu voltar aqui. Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio, eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha da afeição. Então, se a mulher gosta do cara, beleza. Se não, amigo, deixa ela seguir a vida dela. Então, elas não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio, então, há mais de um século atrás, ele já está deixando claro que essa história do homem achar que é dono da mulher, que a mulher é posse dele, né? Uma coisa ali, um objeto ali, já é, então, ultrapassado. Do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias, que fazem flutuar as suas inclinações, fazem flutuar as suas amizades, que fazem flutuar os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens devem ter existido. Amigo, respeita as mulheres, deixa a mulher, cara, gostar e desgostar de você. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade, o quão vazia é essa ideia de generalizar a eternidade do amor. Olha, não acho provável, mas não duvido, pelo tamanho, pela extensão e pelo que eu já vi em provas da UNB, não duvido que a UNB coloque a crônica toda, caso cobre essa obra, mas é provável que ela faça um recorte, pegue um excerto aí. Esse trecho é genial, né? Essa ideia do amor eterno é aquela ideia construída pela idealização romântica, né? Casamento foram felizes para sempre, que já no realismo Machado, como nós vimos ano passado, desconstrói no Memórias Póstumas de Brás Cubas, na Cartomante, né? Percebem isso? Então, ele está falando com todas as letras o seguinte, amigo, essa história de amor eterno, se ela te jurou amor, vai não só te amar para sempre, como deve te amar para sempre, como deve ser sua para sempre, esquece. Mais uma vez, aquela ideia inicial, olha a ideia inicial aqui, ó. Peraí, é aqui que eu tenho que voltar. Muitos equipamentos. Aqui, qual que é a ideia inicial? Essa aqui, ó. Volta para cá, deixa eu ficar aqui. Essa ideia da vontade do outro, ele vai desenvolvendo e seguindo sua linha de raciocínio. E aqui ele deixa claro que isso não se sustenta, né? Para quem é experimentadores e observadores dos fatos morais. Pode existir, existe, né?
Então tem gente que vai amar a outra para sempre? Sim. Pode vir a existir gente assim, sim, mas excepcionalmente, o quê? O lance agora é esse. Amo aqui, depois amo acolá. E exigi-la nas leis, ou a cano de revólver, exigi-la nas leis. Estão vendo que esse trecho aqui é excelente? Como assim, Marcelo, exigi-la nas leis? Pô, a mulher não vai poder separar do cara. A mulher vai ter direito só se ela for casada. Olha o tanto de item bom que pode vir daí. Se o cara trai a mulher e a mulher mata o cara e a amante, ela vai presa. Se é o contrário, a cartomante, o cara não vai preso. Legítima defesa da honra, né? Tradicionalmente, hoje o mundo já mudou, mas tradicionalmente no casamento, quem que troca nome? Né? Provavelmente é aí na sua família, provavelmente mesmo, óbvio. Seu pai e sua mãe, seu avô e sua avó. Quem que trocou o nome de quando era uma pessoa solteira? Foi seu pai ou sua mãe? Pergunta aí. É a mulher que vai colocar o nome do marido numa lógica de posse, né? Então, esse trecho é ótimo, tá? Esse trecho é ótimo. Mas deixa eu sair aqui porque fica melhor assim, né, queridos? Vocês responderem alguma coisa? Não estou ouvindo, né? Olha lá. Então, não adianta exigir a areia ou a cano de revólver, não adianta. É um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento, porque é da natureza humana, é da natureza do mundo. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem pelo amor de Deus. Lindo, lindo, um libelo ali a favor do amor. Rapaz, é isso. Fazer o quê? Não as matem pelo amor de Deus e, cara, respeita a vontade delas. Linda, né? A crônica. Aí eu te pergunto, é atual? Atualíssima. Não é à toa que no PAS você estuda essas temáticas, você estuda leis referentes a isso. Então temos obras para discutir isso no sentido de sempre sabermos de onde vêm essas coisas para não entendermos como um caso isolado, né? A ocorrência de certas coisas, racismo, violência contra a mulher, né, contra pessoas pobres e tal, marginalização. Então, isso se perpetua. O mundo melhorou, mas ainda precisa melhorar muito. Então é um caso isolado? Não é um caso isolado. Pronto, então está aqui o nosso estudo do Lima Barreto. Mas já te falo, na moral, caindo esse texto, tá óbvio, tá na cara. Foi para isso que a gente selecionou essa obra, para pensarmos o que acontece atualmente com as mulheres, tá bom? Um beijo, meus queridos, muito obrigado e até o próximo episódio.